Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto buscam alterações genéticas que podem ser a causa das displasias corticais que provocam as epilepsias. Para falar sobre este assunto, eu convidei o professor Hélio Machado, um dos mais importantes neurocirurgiões do país e é o coordenador da pesquisa desde 2014. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Professor, o que é a displasia cortical ou displasias corticais? Displasias corticais são alterações frequentes em crianças portadoras de epilepsia que tem difícil controle. Representam alterações na formação do cérebro. Isso na formação, nas primeiras semanas de vida, da vida ainda fetal, na hora que o cérebro está se formando, algumas células que vão atingir o córtex e formar o córtex cerebral acabam, por alguma razão desconhecida, uma delas são anomalias genéticas, justamente, parando no meio do caminho e não terminam formando a camada cortical, que é a mais nobre do cérebro, responsável por toda a função cerebral. E isso, com o passar do tempo, depois que as crianças nascem, ou mesmo durante a infância, ou mesmo mais tarde, acabam provocando epilepsias. Epilepsias que são de difícil controle e que precisam de um tratamento especializado. Professor, que importância tem descobrir essas anomalias? Quando o senhor fala em descobrir a anomalia, já na criança ou até no feto é possível isso? Não, no feto não há necessidade. Nós, na criança, a partir do momento que nós começamos a tratar dessas crianças, porque essas anomalias nós vamos estudar ou no sangue, ou o mais comumente, e esse é o motivo da nossa pesquisa, diretamente no cérebro das crianças. Isso quer dizer o seguinte: aquelas crianças que precisam de um tratamento cirúrgico especializado, nós fazemos essa cirurgia geralmente ressecando partes desse cérebro que já está comprometido. E justamente nesse momento nós retiramos alguns pequenos fragmentos que vão ser analisados do ponto de vista genético. E descobrindo isso, o que pode acontecer? A grande importância desse estudo, em primeiro lugar, é para a gente, para os pesquisadores, para os cientistas, para todos os médicos, conseguir entender o que está acontecendo, por que elas acontecem. E, em segundo lugar, por saber se, conhecendo melhor os mecanismos de formação dessas displasias, dessas alterações aí que acontecem no cérebro, se nós temos algum meio de prevenir, em primeiro lugar, quer dizer, evitar que isso aconteça, e em segundo lugar, o que seria muito interessante, que está já se iniciando, se nós temos acesso a algum tipo de tratamento que possa, eventualmente, ou evitar mesmo o tratamento cirúrgico, ou ainda, o que nós sempre desejamos, melhorar o tratamento cirúrgico, trazendo um resultado cirúrgico muito melhor. Professor, a pesquisa começa em 2014, nós estamos em 2019. Nesse período, houve o aporte financeiro do PRONAS, mas há um histórico de parcerias. Com quem e qual a importância do PRONAS para esta pesquisa? Há um histórico, sim, um histórico muito importante e que a gente nunca pode esquecer. Essa é uma parceria que se iniciou, na realidade, em 2014 com a Universidade da Califórnia, tanto num grupo de San Diego como de Los Angeles. Na realidade, o grupo de Los Angeles, que é chefiado por um neurocirurgião pediátrico que se chama Gary Mattern, ele, no início do CIREP, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, ele veio a Ribeirão Preto com veio várias vezes, aí quase que todos os anos, durante bastante tempo, para participar, junto comigo particularmente, dos primeiros passos que nós dávamos com relação
ao tratamento cirúrgico em crianças. Você sabe o quanto isso é complexo, se operar crianças que ainda estão em desenvolvimento. E com essa ajuda que nós tivemos no passado, o CIREP se tornou um centro de referência nacional e aí com uma importância realmente internacional. Ao longo de todos esses anos de funcionamento, nós sempre recolhemos amostras do que nós fazíamos, ou seja, desse tecido doente, tecido cerebral. E é justamente depois parte desse material que está sendo usado, porque são amostras que foram estocadas aí durante muitos anos, isso é comum em pesquisas com seres humanos, são estocadas e que posteriormente são analisadas. Porque algumas dessas anomalias, desses pacientes que nós operamos, têm doenças que são extremamente raras e que só com o passar dos anos nós conseguimos ter um número suficiente de casos, tanto nós aqui como no mundo inteiro, ou mesmo lá em Los Angeles, em San Diego também, juntando todos esses casos, nós conseguimos ter respostas suficientes para doenças que às vezes são bastante raras. Essa é a história. Em 2014, eles tiveram a oportunidade de ter um laboratório muito grande, tanto em San Diego como em Los Angeles, e o Dr. Gary Mattern nos convidou, então, para participar desse trabalho, e foi assim que a história começou. Posteriormente, com o PRONAS, nós pudemos obter financiamento para esse projeto e que está sendo realizado uma parceria fundamental, que é o Centro de Medicina Genômica. Sem essas parcerias, nós não conseguiríamos evoluir em todo esse projeto tão complexo. Professor, sem esses recursos de apoio financeiro do PRONAS, seria possível realizar uma pesquisa dessa? É possível realizar, mas sem apoio financeiro é impossível. É possível realizar com outras fontes de financiamento, por exemplo, a FAPESP, a nossa FAPESP financia e está também financiando partes desses projetos e é a grande parceira no nosso meio. Esse projeto do PRONAS, ele foi fundamental porque além da FAPESP, de outros órgãos de fomento, também da nossa própria faculdade, nós pudemos obter uma verba extra e uma ajuda que foi fundamental. Com essa participação do PRONAS, nós pudemos nos equiparar ao laboratório norte-americano, adquirindo, então, materiais. Essa pesquisa, na realidade, ela tem duas grandes finalidades. Uma é a pesquisa em si, procurando, então, respostas para essas questões, como nós discutimos. Mas a segunda é fundamental, que é capacitar os nossos alunos, nossos profissionais aqui, formar pessoal, que essa é a nossa missão, também com uma visão diferente da biologia ou da medicina, e que vão poder, então, levar adiante essa pesquisa no futuro. Essa parceria, então, tem essa dupla finalidade. Professor, nós estamos falando de uma doença das displasias corticais. Qual é a incidência dessa doença em crianças no Brasil e no mundo? A incidência é muito alta. Completamente diferente quando nós falamos das epilepsias que são operadas em pacientes adultos, que tem um tipo de problemas que é totalmente diferente de crianças. Nas nossas crianças, e aqui eu posso dizer que nós temos mais de 700 crianças operadas nesse momento, que é um volume bastante grande, talvez aí um dos maiores aí do Brasil e da América Latina, pelo menos a metade delas tem displasias corticais. Ou seja, a importância é muito grande. Se você pensar de que cada 2 crianças que necessitam de cirurgia, uma
é portadora de displasia cortical, mostra a importância disso. E você sabe, a epilepsia é, dentre as doenças neurológicas, aquela que é a mais frequente, mais comumente vista. Lembrando sempre que a maioria das epilepsias na infância tem um tratamento clínico. Mais ou menos aí 1/4 dessas crianças, o tratamento clínico não é suficiente ou não é eficaz. São essas crianças, então, que têm que passar por uma investigação muito criteriosa, cuidadosa e que pode mostrar, então, pelo menos na metade delas, que a causa disso é uma displasia cortical. Bom, eu tenho uma única pergunta, para já fugindo a esse assunto um pouquinho, professor, mas antes disso, o que é que o senhor acha que é relevante do que a gente conversou, que não foi falado nessa nossa conversa, que o senhor acha que é bom deixar registrado? Eu acho que o que é fundamental, aproveitando a oportunidade, é uma mensagem que a gente deixa para os neurologistas, para os médicos, pediatras, para aquelas pessoas, para as próprias famílias e mães que têm crianças portadoras desse problema, dessa doença que se chama epilepsia infantil. É dizer que sempre existe um tratamento, sempre vai existir uma esperança de um tratamento adequado, uma recuperação adequada. Isso é fundamental. E a segunda mensagem que eu acho que é fundamental é dizer que, dentre todos os tratamentos, nós não paramos aí. Nós queremos mais. Nós queremos, principalmente por estarmos ligados a uma universidade como a nossa, nós queremos descobrir mais, descobrir a causa, descobrir outras formas de alívio desses problemas que são tão comprometedores para o desenvolvimento neurológico da criança. Bom, para quem não associou o nome Hélio Machado ao professor e doutor, o professor Hélio foi o coordenador de uma cirurgia que fez a separação de siameses no Hospital das Clínicas em 2018. Ano passado. Então, há quase um ano, vai fazer um ano em novembro, né? Isso. Um ano em novembro. E as crianças fizeram o aniversário de um ano agora recentemente. O que significa isso para o senhor, professor? Eu acho que significa exatamente isso. A mensagem é essa também nesse caso. É uma mensagem de esperança para as pessoas que acham que hoje tem coisas que nós não conseguimos fazer. Que não existe limite para o ser humano. E os limites estão nas próprias pessoas, nas próprias circunstâncias. As pessoas devem lutar por isso. Nós recebemos pacientes do Brasil inteiro. Pacientes que procuram, às vezes, na internet ou em notícias, procuram justamente isso, uma esperança, e a esperança de um tratamento adequado. Essa é a finalidade do nosso trabalho aqui nesse hospital. Professor, quem participa da pesquisa? Então, essa é uma pesquisa, como eu disse, a partir de 2014 nós iniciamos. A proposta inicial, através da Universidade de San Diego, foi de um professor que se chama Joe Gleason, da Universidade de Los Angeles, Gary Matter, e da nossa parte aqui em Ribeirão, eu sou o coordenador, junto com o professor Wilson Araújo, do CMG, do Centro de Medicina Genômica, e um grupo do CIREP, coordenado pelo professor Sakamoto, a professora Ana Amadi, o professor Luciano Leneder, também da Patologia, o doutor Tony Carlo, do CIREP, e em seguida nós colocamos nossos alunos, dentre os alunos que nós colocamos, uma aluna minha, a Camila, já fez seu mestrado, seu doutorado, e já fez também uma parte da pesquisa diretamente no laboratório de San Diego. Essa é o fruto dessa pesquisa, então, é essa parceria que permite, então, essa troca, esse intercâmbio. A Camila ficou lá 6 meses e agora, esse ano, deve ir novamente. Ok.
Agradeço a participação do professor Hélio Machado, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu espero por vocês no próximo programa. Até lá.